Muito boa noite a todos. Então, bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Saber Virtuoso. E hoje teremos o prazer de receber Márcio Gimenez, escritor contribuinte do projeto. E Márcio é profissional com formações nas áreas de tecnologia, administração e gestão escolar. Além disso, ele também foi proprietário de uma escola técnica por quase 20 anos e contribui ativamente com o Saber Virtuoso, trazendo suas visões sobre educação e gestão. Márcio, boa noite. Boa noite. Boa noite a Antes de, todos. com- Antes de começarmos aqui com as perguntas, você poderia, por gentileza, se apresentar? Falar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional? Claro, com certeza. Bom, eu sou um pouco diversificado, até você falou. Na verdade, eu começo minha carreira acadêmica e profissional na área de telecomunicações, atuando em TI. Era um tempo diferente, não é como hoje. E aí eu fui nessa área, fui tendo sucesso nessa área, e eu cheguei a ser responsável pela área computacional da revista Veja, na antiga editora Abril, na época que a revista ainda era séria, e depois eu parti para a área de administração. E fui com administração, cheguei a dar aulas, e parti para uma escola minha, na área de administração. E com o tempo essa escola se fundiu com outra, que era uma escola técnica. Então, eu acabei, até 2023, sendo proprietário de uma escola técnica. E de 2023 para cá, eu voltei à área de administração. Hoje eu trabalho em recursos humanos, mas na área de consultoria, assessoria e comercial. Então, tenho uma bagagem boa aí, de diversos assuntos, de diversas participações aí no mercado. E bom que todas essas habilidades não são excludentes, né? Elas são interdisciplinares e complementares, né? Uma coisa vai Elas sempre se colaborando somam, com a outra. isso é muito bom. Eu sinto hoje como foi bom ter feito algo no colegial técnico, ter feito uma coisa na área de exatas, porque eu consigo jogar isso para tudo, tá? Bom, também porque eu fui para administração, e administração lida muito com dados, então análise de dados, etc. Mas é muito interessante a forma como tudo se coordena, como todo conhecimento se coordena. Isso aí. Bacana, é legal ver uma trajetória tão diversificada quanto a sua, porque demonstra o seu poder argumentativo, a sua consciência, a sua inteligência, né? Que é basicamente o que nós procuramos aqui Obrigado. no projeto, né? Obrigado. Mas, Márcio, você tem uma trajetória muito bacana, que envolve diversas áreas. Pode nos contar um pouquinho mais sobre como essas áreas se entrelaçam junto com a educação? Com a educação, bom, todas elas se entrelaçam de qualquer forma. Até mesmo com a administração, você vai ter bastante coerência na parte de educação corporativa, etc. Mas pegando tudo isso e partindo para a educação. Tecnologia é básico, né? Hoje você tem aí, baseado em realidade virtual, você tem situações onde você vê o aluno, principalmente na área de saúde, conseguindo ver os órgãos, ver uma cirurgia próxima, tá? Conseguindo ver tudo o que acontece, e não só em saúde, você tem isso na área de eletrônica, na área de mecânica, diversas situações em que a tecnologia consegue auxiliar. A administração basicamente a análise de dados e informações. Então, quanto mais dados e informações você tem, melhor você consegue administrar.
E o que a tecnologia traz hoje para nós é justamente informação, né? Ela sempre foi voltada para isso. Mas hoje nós temos uma situação que você não consegue administrar ou fazer qualquer outro tipo de coisa sem a tecnologia. Isso é uma verdade. A educação está literalmente interligada com a tecnologia, né? Não temos como fugir mais Sim. dessa dicotomia. A educação virou sinônimo de tecnologia. A pessoa que está fora do ramo, ela vai sentir problemas no decorrer da vida, né? Podemos dizer até, infelizmente, do que vem acontecendo com as pessoas mais velhas que não adentraram a tecnologia, né? E são resistentes à tecnologia também. Você sabe que eu até pensei, eu até pensei em montar um curso via internet para pessoas idosas mexerem no celular, porque é uma coisa impressionante, né? Você vê, o meu filho, ele tem 18 anos, mas assim, quando ele começou a ter consciência, já existia um celular. Eu nunca fui de ficar dando celular para criança. Mesmo assim, ele aprendeu, né? E os idosos não conseguem ir nessa... Eu acredito que a nossa geração, né? Vocês são mais velhos que eu, mas a nossa geração, ela ficou nesse meio, a gente consegue lidar com o antigo e com o novo. Na verdade, nós estamos vivendo um momento histórico muito interessante, né? Nós conseguimos fazer a junção dessas duas etapas. E vai ser muito difícil isso acontecer, pelo menos eu acredito. Vai ser muito difícil acontecer isso na história novamente. Com certeza. E a imagem tá boa? Tá bom, tá bom. Tá dando uma travadinha, mas tá tranquilo. Então, Márcio, bacana a sua experiência toda. Nós sabemos que, como você falou, você tinha uma escola. Se possível, eu gostaria que você falasse quais foram as maiores dificuldades dessa escola, quanto tempo ela durou, tudo que aconteceu ali durante a vida da empresa. Na verdade, eu tenho mais de 20 anos na área de educação, porque antes de ter a escola técnica, eu tinha uma escola voltada para a área de administração, onde eu dava aula, eu era o tudo. Depois, houve uma fusão e nós passamos a administrar uma escola técnica. Com o tempo, me tornei proprietário único, mas foi uma experiência muito interessante. Mas o grande problema, governo federal, sempre, e não é em um período específico, tá? Se bem que o período todo foi marcado por basicamente governos de esquerda, mas todos eles deram problema. Para se ter uma ideia, eu não lembro exatamente o ano, mas entre 2010 e 2017, teve o final do Pronatec. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro do programa. Exatamente. Pronatec foi um tiro no pé. Sim. Hoje, quando você procura, eu às vezes procuro na internet alguma coisa relativa a isso, não encontro. Eu acho que apagaram tudo. Eu fui convidado, como proprietário de uma escola técnica, a participar do Pronatec. Eu fui para uma conferência em São Paulo, onde vários educadores falavam do Pronatec, era uma maravilha, etc. Porém, existiam alguns pontos que, para você participar, você praticamente dava na mão deles a vida da sua escola, né? Eu já não gostei e me recusei a participar. Foi uma coisa positiva eu ter me recusado, porque no final do governo Dilma, um pouco antes do impeachment, o governo federal parou com o Pronatec, não sei se vocês se recordam disso, parou com o Pronatec e de um dia para o outro ele parou de enviar recursos para todas as escolas técnicas que estavam cadastradas.
foi uma quebradeira. No estado de São Paulo, houve muitas escolas que quebraram. Na cidade de São Paulo, eu estou falando de São Paulo porque é a área que eu tinha bastante conhecimento na época. Na cidade de São Paulo, muitas escolas que tinham tinham 30 anos, fecharam devido a essa questão do Pronatec. Foi muito complicado, mas eu não participei, então isso não me pegou. Foi uma decisão correta não ter participado. Mas aí, bom, nós sempre tínhamos um MEC causador de problemas. Sempre foi assim. E inclusive, quando ocorreu a pandemia, aí o MEC fez E você vê, já não era mais um governo de esquerda. Na minha opinião, foi o único grande erro do governo Bolsonaro. O MEC permitiu que faculdades começassem a ter curso técnico. Isso foi um grande tiro no pé. A ideia até que fazia sentido. Estávamos precisando, na pandemia, de muitos técnicos de enfermagem para poder suprir aquela demanda. Mas, ao permitir que as universidades colocassem curso técnico, você matou todas as escolas técnicas na área de saúde. Praticamente sem exceção. Não tinha como competir, né? Não tinha como competir. Até porque eu tinha um convênio para estágios, né, na área da saúde com os hospitais públicos. Então, os hospitais que atendiam o SUS, eu tinha um convênio e mandava meus estagiários lá. Todos os hospitais públicos cortaram o convênio por causa da pandemia. Só que as universidades tinham hospital próprio. Então, o que aconteceu foi que o meu público, aos poucos, foi migrando. Até que chegou um ponto que eles realmente já não sustentavam mais a atividade financeira da escola. E aí já não tinha mais para onde ir. E a pressão foi muito grande por todos os lados. E aí eu realmente cheguei à conclusão de que realmente era melhor parar. Aquele momento era melhor ser interrompido. E aí eu parti para uma outra. Minha carreira me possibilita andar em diversas direções aí no mercado. Foi o que fez eu mudar para onde eu estou hoje, que eu retornei para a área de administração. Retornei basicamente para a consultoria. Bacana. É triste de entender a história, né? Porque ninguém quer ter uma empresa que quebra, mas é bacana ver a trajetória de conquista e esforço da pessoa, né? Você conseguiu passar pelo pior e não entregou as bets, digamos assim, tá nativa. O empresário brasileiro, ele é antes de tudo um forte. Porque você tem que lutar contra o mercado, você tem que conseguir atrair clientes e você tem que lutar contra o que deveria te dar apoio, que é o governo. Mas ele jamais te dá apoio. Ele jamais te dá apoio. Esse é um outro problema. Depois a gente vai falar de MEC, etc. Aí eu entro em outras questões, mas realmente é assustador e desanima qualquer empreendedor nesse país. Eu desisti de ser empreendedor. Realmente é complicado essa situação, sim, porque nós do Saber Virtuoso sabemos bem. Sim, exatamente. Tem muitos empreendedores, né, no Saber Virtuoso e conseguiram passar pela pandemia, etc, etc. Eu admiro mesmo. A questão é que o Brasil, aí eu não vou nem falar governo, o Brasil, ele quer tratar uma escola particular como se ela fosse uma escola pública. Sim. Então, quando você faz um regimento de uma escola, um regimento escolar, que é um documento que... O regimento não, desculpa.
projeto político-pedagógico. Para mim já começa errado. Você fala projeto político-pedagógico numa escola, para mim já está errado. Mas a ideia é que você seja mais ou menos como as escolas públicas são. Então você teria que ter, eu me recuso a isso, sempre me recusei, a participação da sociedade na sua escola. Então, o pessoal do bairro fazendo eleição para quem vai ser o diretor da sua escola. Claro que numa escola particular isso nunca vai acontecer. Mas a ideia deles é que fosse assim. Tá? E, então, muita coisa é em função dessa ideia errônea, que parte lá daquele rapazinho chamado Paulo, lá atrás, que criou também muita bobagem na cabeça das pessoas. Eu estou aqui na pousada, então tem um monte de inseto aqui que fica me pegando. Então, tudo isso aí gerou uma forma de pensar a escola que está totalmente errônea, totalmente errada. Se você contar isso para alguém na Malásia, ele vai dar risada, entendeu? Se você falar isso em Singapura, na China, tá? No Japão, principalmente os orientais, que levam a educação muito a sério, se você conta o negócio deles, eles morrem da risada. Nunca vai ser um país sério pensando dessa forma. Então, Márcio, uma pergunta bem interessante nesse sentido. Quais são os principais pilares que você diria para uma boa gestão escolar? Eu sempre pensei a escola da seguinte forma. A administração ela tem que apenas dar suporte para o pedagógico. Na minha opinião, eu era o mantenedor da escola, o administrador, mas na minha opinião a escola pertence ao pedagógico, desde que siga, claro, as diretrizes que você pretende para a sua instituição, né? Não é simplesmente entregar de bandeja. Então, nós temos, da parte administrativa, basicamente o financeiro, que tem que dar o suporte a tudo, a todo funcionamento. Então, um bom planejamento financeiro e um excelente combate à inadimplência. Tá? A inadimplência também é outro fator que no Brasil é visto como assim, eu vou sair esse fim de semana, a escola eu pago o mês que vem. Mas coisas assim absurdas. Para vocês terem ideia, épocas que havia mais inadimplência. Tá? Julho, porque o rapaz sai de férias, o rapaz ou a menina sai de férias e acha que não precisa pagar a escola. Ele esquece que aquela instituição continua funcionando. E quando ele retorna em agosto, ele fica surpreendido que ele tem uma parcela atrasada. Estranho. Isso tudo é cultura brasileira, né? E outro grande problema era o final do ano. Porque a pessoa, o aluno, recebe o 13º, vai fazer uma viagem para Ubatuba, mas não paga a escola. Então, tudo isso ocasiona problema, mas com o tempo você vai aprendendo a lidar, você vai conseguindo manter um nível bom, né? Mas a inadimplência é um grande fator. Então, eu diria que um dos pilares é o financeiro. O outro grande pilar seria a direção pedagógica, a direção que determina o que a escola se propõe, né? Esse era um dos pontos que eu pegava bastante, e eu me entendia muito bem com a minha diretora, caráter, né? Porque eu sempre quis muito isso, a questão do caráter, a questão de fazer as pessoas verem
Que elas não estavam ali, saía com um diplominha técnico e acabou a vida. Não. Elas têm que aprender a educação continuada, sentir necessidade de uma educação continuada. Então, trabalhava bem também essa outra questão. E a última é o atendimento, né? Todo empreendedor sabe que o atendimento é essencial. Então, a gente buscava sempre trabalhar bem esses 3 fatores. Com o atendimento, eu incluo a infraestrutura, né? Você conseguir atender bem esses clientes, esses alunos, mas sempre de uma forma, não como a escola pública faz, que o aluno é o dono da escola, não. Você está aqui para aprender, certo? Você quer aprender, nós vamos ensinar. E vamos ensinar algo mais, vamos ensinar além. Eu sempre busquei isso, tá? Essa questão da cidadania, mas não essa cidadania de eu tenho direito a não sei o quê, não. Uma cidadania onde você começa a ter deveres, que era outra briga que eu tinha sempre, durante a minha vida toda. Chega de só ter direitos, chega. Eu sou um ferrenho crítico da legislação trabalhista, né? E não é porque eu fui empresário, que antes de ser empresário eu fui CLT e hoje sou CLT. Não, eu acho que tem muita coisa na legislação trabalhista que já direciona você a ser uma pessoa perdedora. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, até a nossa linguagem traz problemas com relação a isso. Quanto você ganha por mês? Eu ganho, sei lá, 3 mil, 4 mil, não sei, 2 mil. Não, você não ganha. Você não ganha nada, você faz. Tanto que em inglês é earn, né? Você fez aquilo, né? Você construiu aquele valor. E você está sendo pago pelo seu valor dentro de uma empresa. Então, a nossa própria língua já causa um problema sério. Quanto você ganha? Não, você não ganha. Tá? Você trabalha para isso. Então, eu acho que aí já é uma coisa que pega, porque isso tudo influi na forma da pessoa ver, né? O meu chefe me deu um abono. Espera aí. Ele não te deu nada. Você teve um bom desempenho e ele resolveu te compensar. Então, a forma de ver eu já acho errada, desde o princípio. Mas eu fugi bastante da pergunta. Você estava falando dos 3 pilares, são esses que eu comentei. Peraí, que eu vou fechar a porta. Mas ficou boa, gostei da resposta. Acho que elucidou bem, principalmente porque é um tema que faz parte do pilar, pô. Você trabalhou na escola. Sim. Eu sempre dizia isso para os alunos. Eles falavam, não, eu vou trabalhar... A minha escola era da área de saúde, né? Então, eu tinha radiologia, tinha técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em prótese dentária, tive administração e fui o pioneiro no Brasil em implementar o curso em técnico em veterinária. Então, eu estava bem voltado para a área de saúde. E aí eles comentavam, mas no hospital X eu vou ganhar 3 mil. No hospital 4 eu vou ganhar, você não vai ganhar. Cansei de entrar nas salas de aula e falar isso. E, para ser bem sincero, os alunos eles não entendiam, tá? Isso aí acho que é uma questão de maturidade, de conseguir compreender que você é responsável pelo seu destino e não as instituições que cercam sua vida. Eu acho isso bem... sim. E isso aí, Márcio, relato aí muito bom em relação aos pilares aí da gestão escolar, mas em relação à educação técnica em si,
É indiscutível que ela é essencial para formar profissionais qualificados, né, principalmente os jovens que estão entrando. Mas o que Sim. você diria sobre a evolução desse setor e a sua relevância no mercado de trabalho atual? Atualmente aí, ano de 2024, segundo a tua opinião. Ao contrário do que muitos falam, eu creio que evoluiu muito pouco. Porque o ensino, eu tive um ensino técnico, eu fiz técnico em eletrônica. É totalmente diferente do ensino hoje. A coisa era mais séria. No meu ensino técnico em eletrônica, eu praticamente fiz um curso de engenharia. Praticamente. Se eu for hoje pegar o currículo de um curso de engenharia eletrônica, é claro que, guardadas as proporções de épocas e tal, né? Claro que existe uma evolução tecnológica, mas nós vemos que as pessoas estão cada vez menos dependendo delas mesmas. Eu acho isso terrível, porque quanto mais você raciocina em cima de um problema e aprende a resolver, você extrapola essa questão do, o meu ensino foi até aqui, aprendi tal, 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 tal. Não. Com isso que eu tenho, com essa base que eu tenho, eu vou além, né? E isso é genial. Então, você perguntou a questão da evolução. Sinceramente, eu acredito que, como toda a educação no Brasil, nós não evoluímos nada. Pelo contrário, regredimos. As pessoas falam, adoram falar do ensino técnico, porém é o segmento que é menos visualizado, tá? Politicamente é uma maravilha, né? Vamos abrir escolas técnicas, vamos... Mas, na realidade, não é isso que acontece. Tanto que o MEC não cuida diretamente de curso técnico. Ele atrapalha, mas ele não ajuda quando tem algum problema. O ensino técnico ele é passado para as secretarias estaduais de educação, que, por sua vez, empurram o problema para a diretoria de ensino de cada município. Então, é muito complicado, você não tem, às vezes, a quem recorrer. Se você tem uma diretora de ensino, né, uma regente de ensino, no caso, esqueci até o termo, que não está favorável à forma de você pensar, ela te bloqueia em tudo que você quer fazer. E te bloqueia de forma municipal e não joga isso para cima, porque quem tem que jogar para cima é ela. Você não tem acesso à Secretaria Estadual. E isso tudo que eu estou falando acontece no ensino técnico. Ele é visto como se fosse um pária, em termos de legislação, em termos de acesso a decisões. Todas as decisões são de cima para baixo, são top-down, e você tem que aceitar e pronto. E elas servem tanto para o ensino público técnico como para o privado técnico, o que não faz o menor sentido, né? Os objetivos, as metas são diferentes. Então, eu não vejo, sinceramente, evolução nem no ensino técnico, nem no restante, em todos os segmentos educacionais. Pelo contrário, eu vejo uma regressão terrível, tá? E isso, somado à evolução tecnológica, que faz com que as pessoas se alienem, né? Que admirem influencers, fiquem no celular, atravessam a rua andando no celular, enfim. Isso, somado a toda essa evolução tecnológica negativa, acho que traz um problema muito grande para toda a população, e não é só no Brasil. E duas coisas, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu curso técnico, nos anos de Uhum. 2010 e 2011, na Escola Técnica de São Bernardo, Lauro Gomes, ETEC, eu lembro que Você fez na Lauro Gomes? fiz lá Lauro Gomes. Eu Pois é. fiz Federal de São Paulo, Ó, que bacana. que na época Ah, era federal, aí depois, por motivos políticos, virou IFESP, agora é isso. Cefet, enfim, só muda o nome, mas a porcaria é a mesma.
Então. E eu lembro que os professores comentavam disso, né? De ter duas secretarias que cuidavam, mas uma passava a bola para outra, né? Então Isso, exatamente. é aquela história, né? Coisa antiga. É melhor você ser sobrinho de alguém do que filho de todo mundo, né? Porque aí quem tem vários pais, ninguém cuida, né? Exatamente. E é isso E, mesmo. e bom que você falou agora no fim da tua resposta aí sobre a tecnologia, né? No caso ali dos malefícios dela, né? Do mau uso da tecnologia. Sim. Mas pensando agora em avanços, né? Você acha que inovações tecnológicas poderiam ser aplicadas na educação técnica de modo a melhorar ela, a ajudar a evoluí-las? E de que forma isso poderia ser feito? Não, com certeza. Nós temos hoje um avanço tecnológico tão grande que seria fácil se quisessem, tá? Mas muito, por ser tecnológico, muito está ligado a recursos. E nós temos visto que os recursos vão sempre sendo cortados em favor de uma necessidade governamental e acaba não chegando no aluno. Era para nós termos uma das melhores educações do mundo, né? Mas, bom, a gente sabe disso, né? Mas nós temos um público que quer estudar, mas esse mesmo, e temos um público que não, né? Mas temos um público que quer estudar que acaba sendo desmotivado pela estrutura e pela forma como a coisa acaba acontecendo no sistema público. No sistema privado, nós temos já muita implementação de tecnologia, como eu estava falando agora há pouco, da questão da realidade virtual. Eu citei até, porque a gente tem visto bastante implementação de realidade virtual em medicina. Então, você não precisa, eventualmente, participar da cirurgia fisicamente, mas você pode assisti-la, né, de uma forma, através de realidade virtual. E hoje, as faculdades privadas estão se voltando a isso. Nós chegaremos num ponto, essa é uma opinião minha, né? Hoje você pega instituições reconhecidas no mundo, públicas, uma USP, uma Unicamp, etc., que elas vão gradualmente perder essa liderança. Essa é a minha opinião pessoal, não estou. Mas a ideia é, que, em função do investimento, eu creio que elas vão começar aos poucos, muito aos poucos, tá, desnivelar. Pelo menos é uma opinião pessoal. E essa questão do investimento, né? Eu trabalhei por 6 anos, né? Depois que eu me formei na AMAN, eu trabalhei na parte administrativa dos quartéis que eu servi. E no Uhum. último, eu trabalhei justamente na parte de licitações e contratos, né? E é uma organização militar que é até instituição de ensino. E o que eu percebi é que você pode dar dinheiro pra caramba. Você pode dar dinheiro, 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 mas o simples fato dessa gestão pública ela ser burocrática por natureza, né? Pois Sim, ela não visa lucro, você tem que sim, seguir regras rígidas ali, né? A burocracia é isso, é um conjunto de regras rígidas. Então você tem que fazer licitação. E quando a gente está num ambiente inovador, a, o enrijecimento, né, essa rigidez burocrática, sim, ela é a antítese da inovação. Então, justamente, é exatamente. complicado. Eu concordo contigo e acho que até as disparidades entre o público e o privado vão sempre aumentar. Por quê? Se você quiser contratar um software, quiser contratar uma solução específica, além de você de repente estar esbarrando na burocracia da propriedade intelectual, das soluções que são de exclusividade, de Sim, associação ali, além de você ter que estar limitado a isso, você não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Quando você fizer uma aquisição, quando os astros se alinharem e você conseguir contratar aquilo, já surgiu uma outra solução, já que isso aí já ficou para trás, entendeu? Então, sim, eu concordo contigo que do jeito que tá, mesmo que você der o dinheiro,
Primeiro, o pessoal, eu cansei de ver a galera perdida sem saber como gastar o dinheiro, porque às vezes ele vem numa fonte ali de consumo, né, consumo corrente, e às vezes vem despesa de capital. Às vezes você quer contratar um software com licença permanente, mas a licença, o crédito não vale para aquilo. Então você fica nessa sinuca de bico, né? Então, Sim, isso somando com falta de recurso ainda e tendo esse enrijecimento, a tendência é que realmente piore mesmo, né? Eu concordo contigo nesse ponto. o que você comentou, né? O ambiente de inovação, ele já se chama inovação. Então, eu acredito, eu sei, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu também já vivenciei coisas assim. É tão enrijecido, tão engessado, que quando você mira uma coisa, quando você tem um objetivo, você pode já escrever, o objetivo já ficou para trás. Então já busca alguma coisa que pode dar outra abertura, porque até você conseguir cumprir tudo, realmente não funciona. Tem o Embrapa é reconhecidíssimo por inovação, etc. Eu li um livro do Embrapa, é um livro interno, que falava sobre gestão de inovação. O Embrapa é um exemplo, não só para o Brasil, para o mundo todo. A forma como eles veem a inovação, a forma como eles tratam e como eles vão atrás, e como tudo é simplificado para que aquilo realmente aconteça, se o país fizesse isso em todas as esferas, realmente seríamos imbatíveis em questão de inovação. Mas nós temos uma cultura, eu bato muito nessa tecla da cultura, né? Tudo que nós estamos vivendo hoje foi plantado há 200 anos atrás. Não diria que 200, mas 500, não. Mas o grosso da coisa, eu acredito que começou entre 200 e 150 anos. Toda essa forma do brasileiro se ver, a forma do brasileiro pensar, a forma do brasileiro agir, né? Ela está sempre amarrada, sempre engessada e sempre dependendo do paternalismo estatal. E a gente chega nisso aí, tá? O Embrapa, na minha opinião, é uma exceção, assim, eu não sei como no Brasil a gente consegue ter coisas assim. É excelente, é realmente de se parabenizar. Bacana. Mas é interessante todo esse link que você vem fazendo, sabe? Porque basicamente isso remete ao patrono, né? Ao grande Paulo Freire. Toda essa Nosso amigo. trava, toda essa trava, todo esse problema, não tem como desvincular o nome dele. Quem conhece de educação um pouquinho sabe que um dos maiores problemas da educação brasileira chama-se Paulo Freire. Né? Tem aqueles que gostam porque não gostam de educação, né? Gostam de política e de militância. Eu gostei do que você falou. Quem conhece a educação um pouquinho sabe que o problema é o Paulo Freire. Porque quem idolatra é porque não conhece a educação. Exato. Sinceramente. Tá atrás de militância área, mas política. Conhece. Então, eu gostaria... O cara tá atrás de militância política, tá a fim de formar militantes dentro da escola. Sim, desde o início a questão era formar militância. Eu brinco que o livro mais famoso dele, né? Eu li todos, li muita coisa dele, mas o livro mais famoso é como é que é? Pedagogia do Oprimido, não é? A Pedagogia do Comprimido. Porque, não, é impressionante. Ele trata de um jeito, ele joga o brasileiro no buraco, né? Ele faz com que você, educador, creia naquilo que ele está dizendo. E muitas vezes ele usa, até tem um livro esqueci como é, Desvendando Paulo Freire, é do Constantino. É o Desconstruindo Paulo Freire? Nesse não? É do Constantino, né? Não, acho que é de outro. Cara, inclusive ele deu aula no Brasil Paralelo, se eu não me engano. Ah, tá, legal. Eu vou até ver, eu tenho o livro. Mas que ele realmente coloca essa questão. Ele usa de frases incompreensíveis que realmente são
para fazer com que o leitor acredite que ele se subestime e acredite naquilo que Paulinho Freire fala. E outra coisa, às vezes eu encontro, às vezes não, na área de educação você encontra sempre, né, pessoas imbuídas desse Paulo Freirismo. Ah, mas ele é reconhecido no mundo todo. Não, ele não é reconhecido no mundo todo, tanto que não tem implantado nada dele em lugar nenhum. Ser reconhecido por pessoas da mesma ideologia não significa que ele é um bom profissional. Acabou. Então, aí você tem lá alguns educadores franceses que fizeram uma volta redonda com 3, 4 educadores brasileiros, O e todo Sartre, mundo né? elogiando Também. Paulo Freire. Mas e a praticidade? Agora, se você quer ser acadêmico, eu vou fazer um mestrado e viver de bolsa, vou falar do Paulo Freire, aí você tem outro objetivo. Seu objetivo não é sério. Agora eu arrumei confusão com muito amigo. E sabemos que o Paulo Freire na França, a França, ela não é lá hoje um expoente de educação, pelo contrário. Exatamente. A França já virou um negócio muito complicado há um bom tempo. Eu nunca Eles tive sabem fazer bem ali a oportunidade. revolução. Revolução é com eles mesmo. Ah, sim, exatamente. Manifestação, quebrar as coisas é com eles mesmo. Isso. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com um educador oriental. Um japonês, um chinês. Eu gostaria de conversar com um japonês. Se ele alguma vez já ouviu falar em Paulo Freire. Se ele já ouviu falar em Paulo Freire, deve dar risada. Porque é uma coisa tão irreal, surreal. As coisas que... Aí outro dia até uma pessoa falou assim, não, mas foi o MEC, o próprio MEC, que eu sigo, né, no LinkedIn, o MEC, para poder dar risada ali. Né? Falando, não, mas ele educou X adultos, não sei se era 30, 40, em 48 horas, uma coisa assim. Legal, põe ele no Guinness. Mas não precisa ficar babando o ovo em cima de um cara que não prestou para nada e que é ele, aliás, não é ele. Meu problema nem é ele. Meu problema é quem acha que ele é um grande educador. Essas pessoas transformaram a educação do Brasil no que é hoje. Um dos últimos do PISA. Foram essas pessoas que, em função de ideologia, que o Paulo Freire é bonitinho, uma graça. Por isso que nós estamos nesse buraco educacional hoje. Então, é lamentável que você tenha que ouvir ainda algumas pessoas querendo elogiar praticamente um guerrilheiro. Ele só não foi para guerrilha, mas ele era um guerrilheiro das palavras, né? Não que isso fosse bom, mas ele só tinha isso. E com isso, ele conseguiu doutrinar tanta gente que realmente... Aí falam, o Paulo Freire é o patrono da educação. Olha, para mim, o patrono da educação chama-se Celso Antunes. Inclusive, eu estudei com o Celso Antunes, fui aluno dele. Esse, sim, para mim, é o patrono da educação. Ele não é tão conhecido, ele é bem conhecido nos círculos acadêmicos e tal, mas não é tão conhecido. Mas, para mim, o grande patrono da educação é Celso Antunes, já falecido, um gênio da educação, e que as pessoas esquecem. Vamos falar de Paulo Freire porque dá mais status, sabe? Sim, e você fez um gancho aí com o MEC, né? Pô, a gente sabe que também o MEC é um problemão pro Brasil, né? Diretrizes absurdas, uma grade engessada, e como você mesmo falou, ele se intromete em tudo quanto é empresa, né? Sendo em qualquer tipo de escola, faculdade, inclusive
hoje a gente pega a maioria das grades dos cursos de graduação no Brasil, tem umas matérias que você fala, isso aqui não pode estar num curso de graduação. Exato, E eles também colocam acho. isso. Então, eu gostaria de saber se você tem algumas dicas, talvez, para você deixar aí, vai saber se um dia eles escutem, mas quais são seus conselhos ou sua visão para melhorar o MEC? O primeiro Na seria LIT. acabar com o MEC. Não acabar com o MEC. Eu acho que o MEC tinha que ser um órgão central de algumas secretarias. A Secretaria do Ensino Fundamental, a Secretaria do Ensino Técnico, a Secretaria do Ensino Superior e posteriormente, Secretaria de... Que aí nós temos nós já temos algumas entidades para pós, né? Tanto mestrado quanto doutorado. Mas eu acredito que ele tinha que ser dividido e enxugado. O MEC traz tanto problema. Agora, o grande problema, essa é outra questão, né? A decisão é sempre top-down. Então, aí o MEC decidiu ser contra o ensino à distância. O mundo todo está se revolucionando em função do ensino à distância. E nós temos uma das principais portas de acesso para as pessoas menos favorecidas, a porta de acesso delas ao ensino superior, ou não, ou outros tipos de ensino, através do ensino à distância. E o MEC se colocou contra, totalmente contra, ou seja, estamos fazendo que nem Michael Jackson, né? Eu esqueci o nome daquela dancinha para trás. É isso, estamos num MEC Moonwalker, né? É impressionante. E ele se coloca contra tudo que é evolução. Eu tenho uma teoria dessa história de que ele se coloca contra a educação à distância, mas é também uma opinião minha. É porque é muito mais fácil você doutrinar presencialmente do que doutrinar à distância. Então, pode parecer teoria da conspiração, mas não sei. Tudo que eles fazem é pensado. Tudo que eles fazem tem um grande projeto de poder. Então, eu realmente fico bem... Para vocês terem uma ideia, a questão de meses, acho que foi no início do ano, eu terminei uma pós-graduação em gestão escolar pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Sertão, se não me engano. E foi ótimo, eu fiz à distância. Foi excelente o curso. Mas tinha um módulo do curso que ninguém conseguiu me explicar. Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão escolar, tá? Que tem a ver com administração, com marketing, com pedagogia, tudo. E um dos módulos do curso era a coluna Prestes. Agora, explica para mim. Não, vamos lá, tenta explicar para mim. Por que colocar coluna Prestes num curso de pós-graduação em gestão escolar? É claro que eu fiquei pasmo, mas o que eu queria a certificação, então eu fiz, né, morrendo da risada, mas porque aquilo lá é para dar risada, né? Não, a coluna Prestes é para dar risada. Mas o que a coluna Prestes estava fazendo lá? Se fosse um curso de história, beleza. Se fosse um curso de, sei lá, até culinária, não. Culinária também não serve. Agora, um curso de gestão escolar não tem nada a ver, nada. Então, porque você até aprende a parte da escola nova, os pioneiros. Aí tem também um módulo falando do Paulo Freire, que é para ver se você acredita naquilo. Mas essa da coluna Prestes, eu não vou entender nunca, para mim, isso aí. Inclusive, isso dá um bom post no LinkedIn. Olha, já fica ideia já, hein? Não, e é complicado, né, Márcio? Então a gente vê nessa equação, né? Você soma ali Paulo Freire, você soma
a diretriz do MEC, sempre querendo meter o bedelho onde não é chamado. E você ainda tem a gestão burocrática e falta de recursos para gerenciar ainda, e o pessoal gastando mal ainda. Isso, Então assim, não é nem surpreendente. Eu acho que seria surpreendente se a educação fosse boa. Né? Porque se você pegar ali pela lógica, dificilmente teria algo bom se você parar para botar ali. claro, Você não precisa nem botar na prática. Só você colocar isso na equação ali, deduzindo, você já percebe que vai ser uma bosta mesmo. sim, sim. Você vê hoje essa questão do MEC do pé de meia. Para mim é uma vergonha. Não, com Você tem certeza. que pagar alguém para estudar? Ah, não, vai contra meus princípios, sabe? Eu fui estudar, que meus pais me criaram dessa forma, de que eu tinha que adquirir conhecimentos e gerir minha vida, etc, etc. Então eu fui estudar com esse foco. Hoje o cara vai estudar para ganhar o pé de meia. Então é um populismo tão barato, é uma coisa tão chega a ser ridículo, né? Mas Até aqui para pode falar. então, e até nessa seara também, né? A questão agora de perspectiva, né? Que a gente está falando muito disso. Qual a tua visão para o futuro da educação no Brasil, né? Até então a gente falou do presente, né? O que está sendo aqui agora. Para o futuro, em termos de preparação das próximas gerações, não só para o mercado de trabalho, né? Mas para a vida, né? Como humano. Qual a Sim. sua expectativa em relação a isso, né? Principalmente levando em consideração os valores, tudo isso que a gente está falando. Qual a tua perspectiva em relação a isso? Bom, eu sou meio, infelizmente, nesse momento, eu sou muito negativo com relação à qualidade da nossa educação. Porém, é como eu disse, tudo que vai, volta. Então, nós vamos, a gente tem visto muito isso, né, em questão histórica e tal. Então, você tem os altos e baixos, etc. Então, o Brasil vai futuramente, só que o problema é saber o quanto é esse futuramente, né? Ele vai, sim, dar uma recuperada, mas nunca vai estar, e isso eu digo isso com dor no coração, ele nunca vai estar entre os 50 melhores no PISA, por exemplo. Tá? Porque até a gente chegar a esse ponto, os outros já evoluíram muito mais. Não sei se vocês acompanham isso, mas eu tenho ojeriza de um aplicativo chamado TikTok, né? E ele... Eu nunca baixei ele, tá? Pode escrever isso na minha lápide. O cara que nunca baixou o TikTok. Tá? Na minha lápide vai estar escrito aqui Jazz. Musical, aqui Jazz. Tá? Aí o TikTok, ele é um problema, né? Ele está tendo problema nos Estados Unidos, e aqui não tem, porque aqui não é sério, né? Mas na China, ele não é um monte de dancinha. Vocês viram isso já? Sim. Na China, ele é utilizado, inclusive, como um aplicativo educacional. Então, na China, o menino entra, ou a menina, ou o menino, será? Ele entra e procura eclipse solar. E aí tem um monte de vídeos. O observatório, foi na sala, o James Webb. Procura lá, tem lá as fotos de James Webb. Como que é feito como é o raciocínio durante a construção de uma ponte para evitar a questão da dilatação. Aí ele acha. Aqui você tem a dancinha, né? Você tem a dancinha e outras cositas más que a gente vê lá, né? Você tem, inclusive, pornografia barata. Então, isso tudo deturpa fica cada vez mais difícil. Se essa geração já está com problema, vai ficando cada vez pior. Né? E por isso que eu, de certa forma, sou bem pessimista. Mas, ao que tudo indica, né? Inclusive as últimas eleições indicaram, parece que a coisa está indo para outro lado. O pessoal está começando a ver
espero que não seja tarde, né? O pessoal está começando a ver que esse discurso populista, essa bobagenzada, não sei se existe bobagenzada, essa bobaiada toda aí, não leva a nada. Então, parece que estão começando a ver. É um processo que não é de um dia para o outro, claro. Espero que não seja tarde demais. Esperamos. Muito. Esperamos que não seja. Márcio, bacana essa sua experiência. Você falou bastante sobre educação, mas agora eu vou fazer um outro gancho. Eu quero falar sobre o saber virtuoso agora. Opa! Você entrou no projeto mais ou menos me chamando no LinkedIn. Aí a gente trocou uma ideia e tal. E estamos aí até hoje. Eu acho que deve ter quase um ano, quase, desde a primeira conversa que a gente teve. Acho que até faz mais, viu? Faz um tempo. Então, eu queria saber o que te motivou a entrar no projeto. Basicamente é porque eu queria alguma coisa que atuasse sobre o conservadorismo, né? Então eu comecei a ver e comecei a achar muito interessante, uma iniciativa muito, muito legal. E aí nós conversando e você acabou dizendo sobre participação, isso aí me interessou bastante. Eu ainda não participo da forma como eu gostaria. Tá? Até porque tive muitos percalços, né? Mudei de cidade, mudei de estado, enfim. Mas eu gostaria mesmo de estar participando mais. Mas o que me motivou é que aí eu tive contato, que até então eu não tinha tido contato com alguém que estivesse envolvido num projeto conservador. No momento que eu tive o contato, eu quis fazer parte. Isso é um problema no conservadorismo, que às vezes as pessoas não conseguem ter acesso a quem elas gostariam de ter. Eu diria para você, Márcio, que não é nem bem no conservadorismo, tá? É na direita como um todo. É mais amplo ainda o problema. Exato. Na verdade, nós temos que aprender muito com a esquerda. Sim. Eles sim sabem enganar. Não que a gente queira enganar. Mas a gente tem que entender como eles enganaram para poder desfazer o discurso. Eles estão anos-luz na nossa frente. Não ser enganado. Então... Oi? Justamente para não ser enganado por eles. Isso, exatamente. Para poder desconstruir esse discurso. Eles estão anos-luz na frente, menos nas redes sociais. Sim. Então, nas redes sociais, nós temos que mostrar tudo que essa esquerda faz. E mostrar de uma forma... Eu acho... Às vezes eu até me empolgo, acabo discutindo com alguém e tal. Né? Porque a gente é assim. O ser humano é assim. Mas eu sou a favor, na verdade, da gente, nas redes sociais, conversar com a pessoa e fazê-la ver que aquilo lá não leva a nada. Isso é muito difícil, mas por isso que é bom, é difícil. Não, e as redes sociais são feitas para o debate, para a conversa, né? Exato. É esse o maior motivo de nós estarmos lá. E como se for, o maior problema da direita hoje ela não dá espaço. Entre ela, a própria direita não dá espaço para quem é de direita. É difícil. Exato. Espaço, então... Porque, na verdade, se você for analisar, o discurso da esquerda e o que a direita quer são muito semelhantes. Estou falando do discurso e do que a direita quer. Né? Que é realmente oportunidade para todos, é um estudo de qualidade, o mérito a esquerda não quer. Então, mas aí você começa a perceber que de um lado tem discurso, o outro lado está lutando para isso acontecer, e não consegue porque o discurso desmonta. É muito esquisito, o ser humano é fora do normal. É que assim, o discurso da direita basicamente vai dizer assim, ó, você vai ter uma educação de qualidade, mas não vai ser o Estado que vai te dar, você vai atrás da iniciativa privada, você que é atrás de ter uma vida boa, não é o Estado que vai te dar, então, você vai trabalhar.
Mas eu acho, por exemplo, não que o Estado vá dar vida boa, mas a educação, o Estado tinha que dar uma educação boa, melhor que a privada. Se você for, eu não lembro qual país que é, não sei se é Suécia, é algum país desses, ou ela é ali, é Escandinávia, você não consegue ter escolas privadas, porque o Estado lá, ele faz com que você prove, você tem que provar para ele que você vai dar uma educação melhor do que a pública. Se você não provar que você vai dar uma educação melhor que a pública, você não pode abrir uma escola privada. Então, ninguém consegue. Agora, aqui, não dá nem para comentar, né? Não, além de tudo isso, nós temos que ver, assim, a forma como eles têm a construção política deles lá, né? Eu acho que esse modelo no Brasil iria criar um monte de mais de militantes, né? Sim, sim. O problema é que seria um domínio absurdo, né? Que nós teríamos se fizesse isso no Brasil. Num país onde a liberdade é maior, tudo bem, mas nós sabemos que a escola pública no Brasil era dominada pela esquerda. E aí de você ser um professor de direita, você é escrachado, você sofre. Nossa, muitos alunos... Como que você vai medir que o ensino é melhor do que o outro? Entendeu? Como que você pegar e fazer essa medição, ainda mais aqui mesmo, né? Aqui é praticamente impossível, né? Não, aqui é fácil, na verdade, desculpa. Lá é bem complicado para você definir, mas você teria que ter, em tese, um currículo muito mais elaborado, um currículo que se aprofundasse mais em talvez uma carga horária maior, um pouco maior, porque essa história de ficar aumentando carga horária que fazem aqui também não significa nada. E você mostrar que você tem condições tecnológicas, de espaço, muito melhores do que o público. Você não consegue lá, né? Lá. Aqui, se você montar uma salinha, você é melhor que o Estado. Vai depender do talento do professor. Só isso. Porque nós estamos presente já é melhor já, né? Oi, desculpa. Só de ele estar presente ali dando aula já está melhor, né? Sim. Só de ele chegar no horário já tá melhor. Já tá bom, já é um grande avanço. Não, realmente. E gostaria de saber quais são as suas expectativas para o futuro de acordo com o Saber Virtuoso e o que você vê que pode ser feito dentro do projeto. Não, olha, eu estou muito orgulhoso de estar fazendo parte. A primeira coisa do futuro é que eu vou participar mais. Eu tenho só, acho que 2 ou 3 artigos, por enquanto, que foram escritos numa fase mais tranquila. Mas eu estou vendo que está crescendo, está conseguindo muita... As palavras estão difíceis hoje. As pessoas estão aderindo muito à ideia. Sim. Não só no LinkedIn, mas, por exemplo, você coloca lá as estatísticas e a gente está vendo o Saber Virtuoso subindo, né? E de uma forma orgânica. Isso que é muito legal, né? Porque não só ele, mas qualquer site que não tenha assim, a amplitude de um líder de mercado está crescendo de forma orgânica, porque a forma financeira está lá em cima, mas o Saber Virtuoso está chegando, e isso está me achando, eu estou achando isso fantástico, né? A quantidade de seguidores, de apoiadores, tá uma coisa muito legal. Então, eu acredito, muito difícil dizer um tempo, claro, mas depende muito também das estratégias, mas eu vejo o Saber Virtuoso como um dos grandes sites do Brasil, de direita, assim, em um período de pouquíssimos anos, tá? Então, eu assim, tô muito orgulhoso, agradeço a você bastante, tá, pela oportunidade de participar do projeto. E existem, claro, formas de ver o mundo que são diferentes em qualquer ideologia, né?
Porque o pessoal de direita, é interessante isso, porque a gente não tem uma ideologia. A gente quer o melhor dos melhores, né? Então, toda essa questão de família, caráter, honestidade, tudo isso aí. A gente não tem uma ideologia. Nós somos pessoas diferentes, a gente sabe disso. Nós somos pessoas diferentes que compartilham um centro de opiniões que é igual, né? Fora isso, cada um tem a sua opinião e todos se respeitam. Na esquerda você tem uma concentração de pessoas pensando igual. E como diria o Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra. Perfeito. Então, e agradeço novamente por participar aí do Saber Virtuoso. E é isso, fica à vontade, faz parte. Agradecemos. Sua barba está crescendo cada vez mais. Isso aí, show de bola. Márcio, para a gente finalizar aqui, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos espectadores, aí, especialmente para aqueles que estão envolvidos na área de educação? Tanto alunos quanto professores, enfim. Olha, não tem nada pensado, mas o cerne da minha vida sempre foi estudar. Tá? Então eu diria, estudem. Hoje em dia tem muito recurso. Você consegue fazer muita coisa à distância, apesar do MEC. Estude, sempre. Não pare. Educação continuada, não pare. Hoje você tem na internet muitos cursos excelentes, gratuitos. E não é aquele gratuito que você... Porque tem isso também. Você faz o curso, depois tem que pagar R$40 para vir o certificado. Não, nós temos coisas fantásticas. Tá? Cursos de web marketing, que eu acabei fazendo, gostei. Eu tive uma agência de web marketing também, tá? E eu gostei da forma da FIAP. Isso. É fantástico. Muito bom, eu sei qual que é. Sabe qual que é? Já fiz um deles, inclusive, já. Até recomendo. Então, mas é muito bom mesmo. Parece um curso pago e muito bem pago, né? Então tem muita coisa legal. Eu sempre mando para o meu filho, ele acaba fazendo. Agora tem alguns cursos, que eu não lembro qual é a entidade, cursos para formação de professores, totalmente gratuitos. Acho que é Senac, não lembro, teria que pesquisar. Totalmente gratuito. Então nós temos coisas à mão. É fácil. Quando eu comecei a tocar violão, só tinha a revistinha que você pegava emprestado do amigo. E você tinha que aprender a música que estava na revistinha, que não tinha outra. Hoje você vai na internet e está tudo lá. E a gente não está sabendo, quer dizer, nós estamos, mas em média, as pessoas não estão sabendo utilizar todo o conhecimento que está disponível. Então, o meu conselho seria: estude, não pare de estudar, estude, 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 todo o tempo. Perfeito. A educação ela traz as ferramentas. Oi? E aproveitando as ferramentas disponíveis, né? Exatamente. Já estudar de uma forma mais tecnológica. Eficiente. Exatamente. Sim. Beleza, então, Márcio, muito obrigado pela tua participação, tá bom? Foi um prazer Eu que agradeço. Te ouvir nessa entrevista. E agradecemos também a todos que nos acompanham, que continuam nos acompanhando no Saber Virtuoso. Então, muito obrigado a todos e uma excelente noite para todo mundo. Muito obrigado. Para todos nós. Tchau, tchau.